hoje é a Rafaele, não esqueça. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É com muito orgulho, já com tanto de saudade, que nós damos início hoje ao nosso último encontro do nosso evento Didática e Didáticas Vamos Conversar, que está na jornada de eventos do ODPED. E para dar início à noite, eu vou convidar a nossa acadêmica do primeiro ano, Rafaele Ramilho Mendes, que vai fazer o nosso momento cultural. Rafaele, é com você. Boa noite, pessoal. Eu fico muito feliz por estar fazendo o encerramento do momento cultural do evento. E para hoje eu escolhi alguns trechos de uma poesia do Braulio Bessa, e eu espero que vocês gostem e indico para vocês lerem na íntegra, porque é um poema muito bonito. A corrida da vida, Braulio Bessa. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho, e vencer não é chegar, é aproveitar o caminho, sentindo o cheiro das flores, aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro, e às vezes é no escuro que se enxerga a direção. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar essa estranha corrida em que a chegada e a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado, vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Obrigada, hoje foi bem curtinho. Maísa, é com você. Então, pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né? É com muita alegria que esse nosso último encontro, nós temos a presença da professora Janete de Fátima Ferreira Caldas, né? Ela vem trabalhar conosco nessa noite e ela vai trabalhar o tema conosco intitulado O Papel do Professor Mediador no Processo de Ensino-Aprendizagem, uma perspectiva didática. Essa é a temática que ela traz para nós. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que é a trajetória da professora Janete. Ela é doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, em educação, na linha de pesquisa Diversidade, Diferença e Desigualdade Social em Educação. O mestrado a professora Janete fez pela UEPG. Ela também é licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro, e ela tem pós-graduação na área de Psicopedagogia Institucional, com ênfase ao desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Ela participa de grupos de pesquisa, né, do GPDIM, o grupo de pesquisa GPED, em Educação Infantil da UEPG. Ela participa do Fórum de Educação Infantil do Paraná e do GT Guará, Grupo de Trabalho de Educação Infantil em Guarapuava. As produções da professora Janete, pessoal, são realizadas na área da educação da infância e atualmente ela é professora do Departamento de Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, sempre, quando a gente fala do currículo, da trajetória de um professor, nunca traduz tudo o que o professor tem, toda a caminhada dele. Mas o tema que a professora Janete vai trazer para nós essa noite, o papel do professor mediador no processo de ensino-aprendizagem, nós que atuamos na formação de professores aqui nas licenciaturas com vocês, na área de didática, nós sabemos que a nossa profissão, a profissão da docência, é um trabalho essencialmente relacional, é um trabalho baseado em interações. Então, quando a gente vai falar do tema da mediação, do papel mediador do professor,
já remete para nós um tipo de ofício, um tipo de trabalho que se efetiva na medida em que a gente entra em interação uns com os outros. Então, é um tema de rica importância para nós, do campo da didática, e sabemos que a professora Janete vai contribuir muito conosco nesta noite. Então, é com muita alegria que eu passo agora a palavra para a professora Janete, lembrando vocês, os nossos participantes, o nosso chat está aberto, vocês podem ir digitando, colocando questões, né, e anotando aqui no chat, a gente vai interagindo, e depois que a professora Janete finalizar a sua exposição, a gente abre para um bate-papo com vocês, ok? Professora Janete, então, bem-vinda, passo a palavra para você. Obrigada, professora Maísa, pela apresentação, né? Você foi bem generosa na apresentação do currículo. Eu agradeço, então, esse convite por estar aqui nesta noite, finalizando os encontros da didática, vamos conversar, né? Um evento do Departamento de Pedagogia, um evento envolvido, promovido por essas professoras tão, no sentido, assim, tão envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, mas também na formação, né? Que todas estão envolvidas nesse evento aí, que é de grande monta, né? Que a gente sabe que foram discutidos tantos temas, e agora nós finalizamos, então, trazendo essa temática, né? O papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, uma perspectiva didática. Dentro desta temática, né? Então, nós pensamos, eu gostaria até de deixar um pouquinho mais claro, a ideia da mediação, né? Então, é um recorte, né? Vamos dizer assim, quase cirúrgico, né, dessa teoria, dessa perspectiva teórica que nós vamos tratar nesta noite. Eu penso que é importante, né, alargarmos as nossas concepções teóricas no final desse encontro, no final desse evento. Então, por isso que eu trago, né, alguns pontos, alguns aspectos conceituais da mediação, né, para que nós possamos entender melhor, né, a questão da nossa formação, como somos professores mediadores, se somos professores mediadores, em que medida, né, nós estamos participando da formação dos nossos alunos, das nossas crianças, nesse sentido. Então, essa ideia, né, de trazer aspectos conceituais seria para fechar um pouquinho, né, esse entendimento de formação do professor, do processo de ensino-aprendizagem, dos caminhos que nós escolhemos, né. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, antes de entrar propriamente dito, sobre as minhas raízes, né, bem rapidinho, que a Vivi está projetando, vocês estão me ouvindo, está tudo bem? Sim? A Vivi pode me dar um retorno? Vocês estão ouvindo? Sim, Janete, estou te ouvindo. Está com um pouquinho de ruído de vez em quando, mas estamos te ouvindo. Ah, é? Será que se eu colocar o foninho fica melhor? Se você quiser testar, provavelmente... Talvez é um ruidinho, mas só para deixar melhor. Então, eu vou falar bem... Agora está melhor. Vou falar bem brevemente das minhas raízes, né? Por que eu trago, então, essa contribuição hoje para esse evento? Como a professora Maísa já comentou, então, eu sou formada em Pedagogia pela Unicentro, sou mestre em Educação pela UFG e sou doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, né? Mas eu também tenho no meu currículo vários anos de professora no ensino fundamental e na educação infantil, e, nesse momento, no ensino superior, né? Então, da minha participação nos grupos de pesquisa e grupos de trabalho, como o FEIPAG e o GT Guará, nós tivemos alguns momentos na nossa formação em que nós precisamos, né, nos apropriar de alguma perspectiva teórica para que pudéssemos contribuir para a formação daqueles professores que participam também desses grupos, né? Então, eu coloco aqui nesse slide como militante pesquisador.
às vezes a palavra militante, ela assusta um pouquinho, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, a professora anda por aí, né, gritando frases, levantando bandeira. Mas a minha bandeira é de defesa da educação infantil. Né? A minha bandeira é de defesa das crianças por uma escola boa, né? Uma escola melhor do que nós temos, por práticas, né, que correspondam, que respeitem as especificidades das crianças nessa faixa etária, por uma escola de qualidade, por uma escola que tenha equidade. Né? Então, é nesse sentido que eu me coloco como militante. E por que militante, militar na educação infantil? Porque as crianças pequenas, elas ainda não foi dada ainda a elas a voz para que elas se defendam, né? Então, eu preciso que nós, professores, né, nós sejamos, além de estudiosos, além de pesquisadores, nós também temos que levantar uma bandeira de defesa em relação às crianças pequenas, né? Então, nesse sentido, nós do FEIPAR, nós organizamos o GT, que é um grupo de trabalho aqui em Guarapuava, e com o objetivo de oferecer formação política e formação pedagógica, né, para os professores da região. São 11 grupos que fazem parte aqui do nosso grupo do GT Guará, 11 municípios, né, que tem representantes aqui no grupo. Então, um modo de nós militarmos a favor da educação infantil foi oferecer formação para esses professores, para que o nosso conhecimento, né, sobre a educação infantil ele chegasse até o chão da escola, até onde as crianças estão vivenciando as suas experiências. Né? E nessa perspectiva, então, nós começamos a estudar essa teoria, né, a teoria de Vygotsky, para que nós pudéssemos oferecer essa formação para esses professores. E daí que saiu um pouco mais do meu aprofundar, do meu transitar por essa teoria, onde eu me espelho, né, por ter explicações a respeito da educação infantil. Então, eu comecei a estudar um pouquinho mais dessa teoria. É mais ou menos por aí que nós vamos transitar, então, nesse sentido que eu digo que pode passar, que esse contexto que nós estamos vivendo, ele está nos oferecendo a oportunidade e também a necessidade de pensar um pouquinho sobre essa perspectiva da mediação. Esse é um momento que nós paramos um pouco para pensar como que nós vamos chegar até os nossos alunos, até as nossas crianças, né? Só que nesse sentido hoje de trabalho que nós vamos realizar, então essa mediação, ela é datada e ela tem nome e sobrenome, né? Porque ela é uma perspectiva teórica, né, dos estudos de Vygotsky e dos seus seguidores, e então nós vamos caminhar um pouquinho para responder algumas perguntas que eu coloquei aqui para a gente direcionar o nosso pensamento. Então, como podemos lançar mão do conceito da mediação e da categoria da mediação na educação nesses tempos de pandemia e distanciamento físico entre os professores e os alunos? O que caracteriza um professor mediador? E quais os desafios e as possibilidades da mediação possível, né, nesse contexto que nós estamos vivendo? Pode passar. Então, como que a mediação ela se constituiu numa categoria lida a partir da teoria de Vygotsky, né? Então, no primeiro momento, a gente precisa deixar claro que a teoria de Vygotsky ela foi inspirada nas teorias marxistas, né? Então, a gente transita um pouco, conhece um pouco, né, das teorias marxistas, até no curso de pedagogia, né? Nós temos algum contato com as teorias, mas eu tive um contato mais aprofundado no mestrado, né, com os meus estudos. A minha dissertação, ela teve como referencial teórico, né, as teorias marxistas, e a partir daí também eu me interessei bastante por saber que Vygotsky, então, ele se inspira nas teorias marxistas, mas numa questão assim, Marx estudou as relações de classe, de luta de classe, né? As relações do sujeito com a natureza,
as relações da produção da existência desses sujeitos, né? Como que eles faziam para produzir a sua existência. Então, o Marx, ele investe, né, o seu pensamento, o seu esforço em compreender essas relações naquele período em que ele vive. E ele percebe que as pessoas, os sujeitos, eles lançam mão de ferramentas para entender aquela sociedade, para produzir a sua existência, para também combater, né, os males, as mazelas que vêm sobre as classes, sobretudo as subalternizadas, a classe trabalhadora. Então, o que Vygotsky faz? Vygotsky se apropria desse conceito de ferramenta, né, de Marx. Ele se apropria desse conceito. Quais as ferramentas que as pessoas estão utilizando? Naquele período, as ferramentas eram ferramentas externas, né? Só que Vygotsky, ao fazer essa leitura e trazer para um momento mais apropriado, né, para o seu momento histórico, para o seu contexto, ele, inspirado naquelas teorias, ele vê essas ferramentas como ferramentas não somente externas, mas como ferramentas que podem constituir, né, constituir o aparato, né, cognitivo das pessoas de uma outra forma. Então, ele traduz para as ferramentas internas. Pode passar. Eu trouxe esse slide aqui para a gente pensar um pouquinho sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, Vygotsky, ele viveu de 1896 a 1934. Ele teve uma vida bastante curta, né? Ele faleceu aos 38 anos. E grande parte do seu período de produção intelectual, ele foi baseada nessa Revolução de Outubro na Rússia, né? Então, o que diz esse texto? Diz assim: as épocas históricas de mudanças revolucionárias parecem refinar a sensibilidade do pensamento humano e a predispô-lo a tudo que diz respeito à gênese e à transformação, à dinâmica, ao devir e à evolução. Então, eu trouxe esse texto para dizer, para que a gente possa pensar assim, que o momento em que Vygotsky teve uma produção intelectual que resultou na sua teoria, que hoje explica muitas coisas acerca do nosso trabalho, acerca da nossa profissão, ocorreu num momento de revolução, num momento diferente, num momento de crise, vamos dizer assim, né? E que levou à transformação, que levou à evolução, que levou a um pensamento mais, vamos dizer assim, elaborado. E esse é o momento que nós estamos vivendo agora, né? É um momento de crise, é um momento diferente, é um momento de professores sem escolas, né? De alunos sem ter orientação do professor, sem ter o apoio do professor. Então, o que nós podemos tirar dessa perspectiva aí do Vygotsky, desse tempo que ele viveu, né? Que hoje nós precisamos nos reinventar, que hoje nós precisamos de um pensamento que produza novas formas de ser professor, de estar professor, né? De levar o conhecimento aos nossos alunos, de construir o conhecimento com eles. Então, esses momentos de revolução, momentos de crise, momentos de pandemia, não são momentos para que nós fiquemos parados, né? Pensando em algo que possa vir a ocorrer ou alguma solução para os nossos problemas, né? Mas é um momento propício para nós buscarmos conhecimento, para reorganizar o nosso contexto, para reorganizar a nossa vida, né? E a nossa vida como professores nesse momento. Vivi, pode mudar? Então, Vygotsky viveu naquele período ali, obviamente nós não podemos dizer tudo, né? Nós não podemos nos aprofundar, mas em larga medida, essa revolução, né, que Vygotsky passou, o seu período de produção da sua intelectualidade, ela era uma revolução intermediária. Então, tinha tido já uma revolução, né, no mês de fevereiro de 1917, aí essa revolução de outubro e teria uma revolução em novembro, né?
Então, o que Vygotsky ele observa nessa revolução, né? Ele cria a sua teoria, que hoje nós chamamos de histórico-cultural dos fenômenos psicológicos, baseados em quê? Na sociabilidade do homem, na interação social, no signo e no instrumento, na cultura e na história e nas funções mentais superiores, né? Então, esses eixos da teoria, que vão explicar um pouquinho para nós, na sequência eu vou explicar um pouquinho, e que explicam para nós alguns contextos, né, da elaboração do pensamento das crianças, do nosso pensamento que nós estamos aprendendo, né? Então, foi um momento diferente de sociabilidade do homem, que Vygotsky percebe, né? E que a partir dessa sociabilidade, o homem começa a ter uma interação social diferente, né? E que produz, então, a partir da cultura e da história que ele já tem, as funções mentais superiores. O que são as funções mentais superiores? Nós vamos, no contexto, né, do desenvolvimento agora, nós vamos trabalhando sobre isso. Mas é importante demarcar que nós precisamos do nosso aparato, né, cerebral, nós precisamos pensar, raciocinar, ter emoções, sermos envolvidos pelas questões, vamos trazer para o contexto da escola, pelo acolhimento, né, pelas emoções, pela afetividade, nós precisamos ser envolvidos pelas pessoas que estão à nossa volta, né? Nós precisamos ser envolvidos com a valorização da nossa cultura, a valorização daquilo que nós gostamos, com as nossas opiniões. Então, todo esse contexto começa a fazer parte dessa visão intelectual, né, que Vygotsky começa a desenvolver, e ele começa a ver que a aprendizagem não se dá no corpo, não se dá pela mão, a aprendizagem ela se dá pelas emoções, ela se dá pelo cheiro, ela se dá pela perspectiva, né, das relações sociais. Então, esse é um salto que Vygotsky traz a partir, né, da inspiração na teoria marxista, mas ele traz para as questões emocionais, né, que envolvem o aparato cognitivo das pessoas, como que elas aprendem. Então, nós vamos, no decorrer dessa conversa, esclarecer um pouquinho melhor. Então, a teoria de Vygotsky, em uma única expressão, seria a teoria sócio-histórico-cultural do desenvolvimento das funções mentais superiores. Resumidamente, teoria histórico-cultural. Nós não temos condições de resumir, né, em tão pouco tempo uma teoria. Pode voltar, Vivi, um pouquinho. Pode deixar aí um pouquinho. Nós não temos tempo aqui para resumir, mas quando nós vamos procurar nas teorias de Vygotsky, que traz para o entendimento das suas categorias, que uma delas é a mediação, porque existem outras categorias que ele elencou, né? Então, nós vamos pensar numa perspectiva, numa teoria histórico-cultural. Aí nós olhamos para teoria marxista, né, que diz do materialismo histórico dialético. E algumas pessoas acham que o materialismo está voltado assim para adquirir coisas, né? E o materialismo, nessa perspectiva, é porque a aprendizagem se dava pelo material, pelo concreto, por aquilo que podia se manusear. Então, Marx parte muito dessa questão, né? De tudo que é concreto, de tudo que é material, que a gente consegue ter um entendimento melhor. E aquele que é material e que é concreto, ele foi construído, foi pensado, foi elaborado numa perspectiva histórica, né? Foi passando um conhecimento de um para o outro até que se chegasse aquele recurso, aquele material, aquela ferramenta daquela forma. Então, nós vamos ver a categoria da mediação nessa perspectiva da teoria histórico-cultural do Vygotsky, né? Então, ela abrange vários aspectos, né? Mas para explicar aquilo que nós queremos saber sobre como que a criança aprende, sobre como que nós podemos incidir sobre essa aprendizagem, então nós vamos trabalhar com a categoria da mediação. Pode passar, Vivi. Desculpe, eu fui tentar passar aqui sozinho.
Quais que são, então, os principais conceitos, né, de Vygotsky? Com o que ele trabalha, o que ele traz para nós, o que ele isola no seu pensamento, na sua intelectualidade, e que depois é dado continuidade pelos estudiosos que continuam, né, a sua produção teórica, né? Então, Vygotsky vai dizer para nós que os fenômenos psicológicos são sociais, né? Então, aquilo que nós desenvolvemos na nossa mente, a produção da nossa intelectualidade, o desenvolvimento, né? O que acontece na perspectiva de Vygotsky? Eles não ocorrem se não for na relação social. Eles não ocorrem se não for no ambiente, né, que a criança é produzida, que ela convive, que ela, enfim, que ela se relaciona. Né? Então, que esses fenômenos, eles não são práticos, eles não são externos, né? Eles são psicológicos e são resultados das relações sociais. O que seria isso, então, né? A interação social, ela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento da cognição. O potencial para o desenvolvimento cognitivo é limitado a um determinado intervalo de tempo que Vygotsky chamou de zona de desenvolvimento proximal, o que depende da interação social plena, né? Então, nós temos que a criança tem um desenvolvimento que é um desenvolvimento das relações sociais, das aprendizagens dela, que é um ponto de partida, né? Mas ela tem também um potencial, que é essa zona de desenvolvimento proximal, aonde o professor, o adulto, no caso agora das famílias, né, da mãe, do pai, não sei, enfim, de quem está com essa criança, vai incidir, vai interferir, vai mediar para que haja uma aprendizagem. Né? Então, esses são alguns dos conceitos, os principais conceitos aí de Vygotsky. A gama de habilidades que podem ser desenvolvidas com a orientação dos adultos ou de colaboração por pares excede o que pode ser alcançado pelas crianças sozinhas. Né? Então, tudo aquilo que a criança pode, né, vir a aprender, ela pode aprender ainda muito mais sob a orientação de pessoas adultas ou mais experientes, ou junto com seus pares, as crianças um pouco maiores ou da mesma idade, né? Vai ampliar aquilo que ela poderia conseguir atingir sozinha. Né? Então, é nesse sentido que as relações sociais, elas são o fenômeno mais importante na perspectiva da aprendizagem das crianças para Vygotsky, né? Eu comento sempre com os alunos que, quando eu estava professora na educação infantil, né, a gente tinha, isso faz muito tempo, então a gente tinha uma tendência a querer que as crianças ficassem em silêncio, ficassem sentadas nas mesinhas, né, como se fosse uma extensão ou uma imitação do ensino fundamental, da escola, né, obrigatória, enfim. E nós nem entendíamos naquele momento que assim a criança não aprende, né? Que ela aprende na interação com o outro, né? E na interação com os materiais, na interação com o ambiente. Então, a gente acaba falhando, né, com as nossas crianças quando nós não temos ou não dispomos de um conhecimento um pouco mais aprofundado, né? Então, esses são os principais conceitos na obra de Vygotsky, eles vão nos ajudar a entender um pouquinho mais a questão da mediação. Pode passar, Vitor. Vejam que Vygotsky, né, dos textos dele, foi colocado lá em um de seus livros que ele escreveu, que é por meio de outros, por intermédio do adulto, que a criança se envolve em suas atividades. Absolutamente tudo no comportamento da criança está fundido e enraizado no social. Assim, as relações da criança com a realidade são, desde o início, relações sociais. Né? Nós tínhamos, né, um pensamento que, por exemplo, é só os adultos que têm relações sociais, né? Que têm o seu rol de amigos, que têm o seu momento de lazer, né? A partir dessa perspectiva de Vygotsky, nós começamos a entender que aquelas relações que a criança tem no contexto familiar e depois, na sequência, no contexto da escola, são as suas relações sociais, né? Nós temos que ver as crianças na perspectiva da criança, né? Não na perspectiva do adulto. Então, para
Vygotsky, são essas relações que vão produzir o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Pode passar, Vicky. Ele diz também que não é suficiente ter todo o aparato biológico da espécie para realizar uma tarefa se o indivíduo não participa de ambientes e práticas específicas que propiciem essa aprendizagem. Não podemos pensar que a criança vai se desenvolver com o tempo, pois esta não tem por si só instrumentos para percorrer sozinha o caminho do desenvolvimento, que dependerá das suas aprendizagens mediante as experiências a que foi exposta, né? Aí ali tem uma tradução. Então, o que são esses instrumentos para Vygotsky? É o aparato cerebral da criança, né? É aquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo do trabalho com ela. E aqui também ele quebra um pouquinho aquela noção, né, de naturalismo, né? Que a criança ela tem o aparato biológico, então, normalmente, naturalmente, ela vai se desenvolver, ela é como uma plantinha, ao ser regada, ela vai crescer e vai produzir, né? Então, para Vygotsky, se a plantinha ficar sozinha lá no quintal, não vai adiantar lá no jardim, né? E a criança precisa ter um rol de pessoas, de adultos, de pessoas que participem do seu cotidiano, que estabeleçam relações cada vez mais pertencentes, né, às suas especificidades, cada vez mais complexas, vamos dizer assim, na medida em que ela vai se desenvolvendo, para que o aparato cerebral dela se prepare para outras propostas, né, que possam ser desenvolvidas mediante, por exemplo, a atenção, né, aquela questão da sociabilidade. Muitas pessoas falam assim, a criança precisa ir para a escola para se socializar, né? Então, nessa perspectiva, Vygotsky rompe com isso, porque ele diz que a criança já é um ser social desde que nasce, porque ela está inserida num contexto social, que é o contexto da família. Ainda que seja só a criança e a mãe, só a criança e a avó, né? Ela tem um contexto social e ela é resultado desse contexto social. Pode passar, Vicky. Então, as funções mentais superiores. O que são para Vygotsky as funções mentais superiores? A atenção voluntária, a memória lógica, o pensamento verbal e conceitual, as emoções complexas. Então, elas não poderiam emergir e se constituir no processo de desenvolvimento sem o aporte construtivo das interações sociais, né? O que seriam, então, para Vygotsky, né, as funções mentais? Quando nós estamos, por exemplo, num agrupamento de crianças, né, de crianças de 0 a 6 anos, ou de crianças de 0 a 3, porque agora é tudo divididinho, né, por uma faixa etária um pouco diferente, né, mas nesse processo que nós vamos, que a criança vai desenvolver a sua atenção voluntária, por exemplo, né, ao ouvir o outro falar, ao prestar atenção, ao perceber qual é o momento da sua oportunidade de falar, né, ao organizar o seu pensamento para dar a sua opinião, né, quando nós estamos com as crianças numa roda de conversa, né, o respeito ao que o outro tem para contribuir. Então, é nesse sentido que a criança começa a desenvolver nas suas relações sociais essas funções mentais superiores, né? No convívio com os seus pares, né? Eles acabam aprendendo, por exemplo, palavras diferentes e vão para casa e os pais se questionam, nossa, como que ele está utilizando esse tipo de conceito, ou essa palavra, ou, né? Enfim, essa linguagem diferente, e eles vão perceber o quê? Que é nesse momento que as crianças estão envolvidas com os seus pares, que essas funções vão aparecer, que elas vão se organizar, né, na perspectiva infantil, e que elas vão produzir conhecimento e que elas vão ajudar as crianças a se desenvolverem, né, ali naquele contexto. É importante marcar também que não é uma preparação para o desenvolvimento para o depois, né, para o devir, para o ensino fundamental, mas que é naquele momento que a criança está vivendo aquelas relações que ela está se desenvolvendo. Pode passar.
Aqui nós temos, então, uma colocação que vai dizer que a história do desenvolvimento das funções mentais, ela aparece, pois, como a história do processo de transformação dos instrumentos do comportamento social em instrumentos de organização psicológica individual. O que explica esses instrumentos do comportamento social, né? Como que eles se modificam? Eles se modificam a partir da colaboração social, da qualidade das relações e na perspectiva de Vygotsky, principalmente pela linguagem, né? Então, Vygotsky vai dizer que a linguagem é que organiza o pensamento e que essa linguagem vai produzir uma compreensão daquela situação que está acontecendo no contexto, né? E que, por isso, as relações sociais, elas são mediadas pela linguagem, né? Ele faz até uma comparação desses instrumentos com a questão dos animais. Por exemplo, um animal, né, nos estudos dele, ele usa o exemplo do macaco, ele pode até pegar um pedaço de canteiro, um pedaço de um galho de árvore para colher uma fruta, para tirar uma fruta do pé. Mas depois ele larga aquela ferramenta ali, depois que ele pegar a sua fruta e saciar, né, as suas necessidades ali, comer, ele vai largar aquela ferramenta. Ao contrário do que o homem, né, do que a humanidade faz, porque ele evoluiu junto com os seus instrumentos, né? Ele, como na perspectiva de Marx, o homem transforma a natureza e ao transformar ele é transformado também, né? Então, esses instrumentos do comportamento social são transformados em organização psicológica, né? Porque há raciocínio sobre aquilo. Para que a gente precisa transformar, né? Isso parece até um pouco muito, né, primitivo, mas é um momento que nós estamos pensando agora em ferramentas, nas necessidades do nosso período, como que a gente vai fazer para ter acesso aos nossos alunos, que tipo de ferramentas nós vamos utilizar, né? E que ferramentas dão certo para a gente ter esse acesso às crianças, né? E como que se faz isso nesse momento, numa frieza, sem o contato com a criança, né? Sem o olho no olho, sem sentir o cheiro, né, do ambiente, sem estar próximo. Então, como que nós podemos pensar isso hoje, né? Como que nós vamos transformar as nossas ferramentas, as ferramentas que nós temos aí para nos organizar, né, psicologicamente, coletivamente, mas também individualmente, né? Então, é um percurso de tempo que nós estamos vivendo que existe essa necessidade, né? Pode passar, Vitor. Então, essas falas, assim, ainda que grosso modo e ainda que rápido, elas servem um pouquinho para a gente pensar, né, na constituição do aparato cerebral, cognitivo, do desenvolvimento, da aprendizagem, de todos os processos por que passa a criança para que ela se desenvolva e aprenda, né? Quando nós falamos em instrumentos ou ferramentas externas, né, eu coloquei aqui umas imagens, aqui tem um martelo, tem um serrote, tem uma furadeira, né? Então, eles são mediadores, eles podem mediar a ação do homem, o trabalho do homem, eles já puderam mediar ainda por muito tempo, né, o trabalho do homem. Embora essas ferramentas sejam ferramentas externas, elas ajudam o homem a se desenvolver a natureza, fazer o seu trabalho, a desenvolver as suas relações de existência, de sobrevivência, né? Então, as ferramentas que o homem construiu ao longo da sua história, ao longo da humanidade, elas vêm se transformando, mas elas já serviram para mediar a existência do homem. Então, essas são ferramentas externas. E uma preocupação, quando eu pensei em trazer essa perspectiva aqui teórica, para nós discutirmos hoje, e conceitual, na perspectiva da mediação, foi justamente essa questão, de nós pensarmos a mediação como ferramenta, né? Nós pensarmos a mediação como algo externo, nós pensarmos a mediação como aquilo que nós podemos lançar mão, né? No sentido de ser uma ferramenta que nos aproxime, vamos dizer assim, intelectualmente das crianças, né? Então, há uma preocupação muito grande com a ferramenta externa nesse momento aí. Pode passar, Vivi, que eu continuo aí. Olha, como nós temos ferramentas, hoje a nossa preocupação com as ferramentas que a internet nos proporciona. Quando eu
conversando com a Vivi, eu falei assim, vê se está tudo bem, né? Se a ferramenta está funcionando, se vocês estão me ouvindo bem. Então, nós temos essa preocupação com a ferramenta enquanto mediação entre o que eu estou falando, entre o que vocês estão pensando aí, como está sendo esse nosso encontro, né? Só que alguns autores, eles colocam a respeito dessa mediação que nós estamos buscando, né, entre a aula presencial e o ensino remoto, eles colocam que existe uma área cinzenta, né? Uma área cinzenta que nós precisamos romper e que nós precisamos incidir. Por quê? Porque nessa perspectiva de aula remota, né, do ensino remoto, nós não nos movimentamos, nós não nos relacionamos, né, porque eu não consigo olhar vocês olho no olho, eu não consigo saber o que vocês estão pensando, eu não consigo perceber, né, se está havendo interesse pela proposta ou não. Então, essa área cinzenta dessa mediação, ela não vai produzir aprendizagem nos nossos alunos. Nós precisamos pensar na mediação numa outra perspectiva, né? Porque há uma questão, há um questionamento, né, nesse sentido, que há um medo que as crianças e as pessoas e os alunos deixem de se relacionar, né? Então, na perspectiva de Vygotsky, tendo a relação social como a principal forma de aprendizagem, a principal forma de troca de experiências, a principal forma de troca de ideias, como que nós podemos pensar, então, numa mediação que não fique só na ferramenta externa? Né? Como que nós podemos pensar porque no momento nós estamos supervalorizando a ferramenta externa, né? Eu tenho acompanhado alguns professores, né, que têm produzido as suas aulas e recebido alguns vídeos para nós fazermos um trabalho, aqui até do grupo de pesquisa, né? E o que me chamou bastante atenção foi que a maioria dos professores que estão enviando os vídeos, eles não fazem vídeos de outro ambiente que não seja o da sala, da casa deles, né? Não tem um vídeo, por exemplo, em meio à natureza, em que o professor esteja falando, contando uma história ou qualquer coisa assim. Não tem um vídeo, por exemplo, num parque, né? Ou no próprio jardim da casa do professor, ou no quintal, não sei, né? Então, há uma preocupação de que se tenha um lugar específico para gravar as aulas dentro da casa, em alguns casos até com um quadro de giz exposto na parede, né? Os professores têm usado bastante um quadro para explicar os conteúdos para as crianças, né? Então, nós estamos, assim, bastante fechados, né, nesse sentido, com medo de que as crianças percam os modos e os desejos de se relacionarem, mas, em outra medida, nós também estamos fechando, né, com as nossas aulas, com as nossas proposições. Eu penso que, nesse sentido aí, as ferramentas externas, elas estão nos traindo, né? Nós estamos muito reféns dessas ferramentas externas. Pode passar, Vi. Então, como que funcionam as ferramentas internas, né? As ferramentas que são cognitivas. Aqui foi colocada a linguagem, a fala, a escrita, os gestos, a afetividade, as emoções, o raciocínio, mas temos outras ferramentas, né, internas que nos ajudam a organizar o pensamento. Quando isso tudo está todas essas engrenagens estão funcionando de forma que, vamos dizer assim, propicie, ajude, né, promova o desenvolvimento da criança, então nós vamos entender que o aparato cerebral, aquilo que ela precisa que esteja pronto, preparado para aprender, vai estar organizado, né? Vai estar preparado, vai estar no sentido de receber aquilo que nós estamos propondo, a criança vai estar propícia a essa aprendizagem. Então, só que essas ferramentas, né, cognitivas, que dependem, na perspectiva de Vygotsky, sobretudo das relações sociais, elas são ferramentas que elas advêm do contexto da criança e que, por isso, elas podem ser diferentes, né? Elas podem ser, para uma criança, um tipo de aparato, para outra criança, outro tipo de aparato, ou para além, ou para aquele.
Então, nesse sentido, o que o professor, né, pode entender dessa teoria, dessa ideia de Vygotsky acerca da organização dessas ferramentas que a criança precisa ter para aprender, né? Precisa ter organizado, precisa ter motivado, precisa ter acolhido, precisa ter desenvolvido, né? Então, a criança precisa ter um aparato cerebral que contribua com a aprendizagem, né? Daí a gente vai dizer, não, mas nós não sabemos nada da neurociência e tal, nós somos pedagogos. Mas a teoria de Vygotsky vai contribuir um pouquinho para dizer aonde que nós vamos incidir para que essas ferramentas elas estejam apropriadas para receber ou para desenvolver uma aprendizagem melhor. Pode passar, Rita. Então, lá naqueles conceitos do Vygotsky, inicialmente eu coloquei lá, e como resultado da sua teoria, ele desenvolve, então, as zonas de desenvolvimento, né? Então, a zona de desenvolvimento real, potencial, e a zona de desenvolvimento real, né? Proximal. Nessas zonas de desenvolvimento, Vygotsky vai dizer assim, então, que o real é um momento, o contexto em que a criança vai dizer para nós aquilo que ela já aprendeu, aquilo que ela já sabe. Se ela não disser para nós, o que vai acontecer? Nós precisamos observar, nós precisamos desenvolver o nosso olhar para perceber aquilo que a criança já sabe, né? Para perceber aquilo que é o ponto de partida da criança, né? E daí Vygotsky ainda vai dizer que tem uma zona de desenvolvimento potencial, né? Que diz que é o que a criança consegue fazer com a ajuda de outras pessoas, né? Então ainda não é real. Mas e a zona de desenvolvimento proximal, essa aqui do meio, que diz assim, são os estímulos para se chegar ao desenvolvimento potencial. Então, tem um ponto de partida e um ponto de chegada, e tem um meio termo, que é a zona de desenvolvimento proximal, potencial. Então, aqui, nesse meio termo, nessa metadinha aqui, é que o professor vai incidir. É aqui que o professor vai ter que saber como mediar o conhecimento da criança, o conhecimento do jovem, o conhecimento daquele que ele está tentando formar, enfim, né? Desenvolver. Então, a teoria de Vygotsky, ela faz nós pensarmos nessas três situações que estão interligadas, né? Mas que nós precisamos enxergar de forma específica cada uma delas para poder fazer o papel da mediação, né? Então, esse é um primeiro desenho, vou mostrar outros na medida em que a gente vai um pouquinho avançando nessa discussão para poder entender aí melhor. Pode passar. Então, aprendizagem humana. Aqui nós temos o desenho vai mostrar assim, o que a criança já sabe. Então, tem várias coisas que a criança já sabe ali, né? E tem algumas coisas que a criança ela pode aprender, né? E tem dois eixos ali, né? Duas molinhas ali que a criança não pode aprender. Mas por que ela não pode? Porque ela ainda não está potencial para aprender, né? Então, a aprendizagem humana para Vygotsky, ela tem todo esse aparato. Então, nós temos coisas que nós já sabemos, e que são muitas coisas, e as crianças também já sabem. Então, nós precisamos romper com aquela ideia de que a criança vem sem saber nada para a escola, ou chega e a gente precisa ensinar a criança a fazer tudo, né, e abandonar aquilo que ela já sabe. Então, na perspectiva de Vygotsky, não, e a criança ainda tem muitas operações que ela pode aprender, né, e são poucas as que ela não pode sem a ajuda de alguém. Então, a aprendizagem humana tem essas fases para Vygotsky, né? Pode passar. Eu acho que essa imagem é que eu gosto mais para tentar explicar isso, né? Que Vygotsky, então, a imagem da ponte, né? Nós temos do lado de cá uma superfície, do lado de lá uma superfície, e no meio nós temos a ponte, né? Então, o saber atual é o ponto de partida, né? O saber a ser alcançado é o ponto de chegada, e a ponte é a mediação.
né? A ponte é onde nós vamos incidir. É a zona de desenvolvimento proximal, né? É aquilo que aproxima a criança, o jovem, o adulto, daquilo que ele pode aprender, daquilo que ele pode fazer sozinho. Então, é ali na ponte. Eu acho que agora a gente já consegue se colocar, né, como professores nessa perspectiva, né? Então, eu sou a ponte. Eu sou a ponte entre aquilo que a criança sabe e aquilo que ela pode vir a aprender, fazer ou alcançar como objetivo sozinha. Então, o que eu vou fazer enquanto ponte, né? Eu sou professor, eu sou mediador, eu tenho alguma perspectiva maior de conhecimento que a criança, né? Então, o que eu vou incidir como ponte para a aprendizagem da criança? Como que eu vou fazer para que ela aprenda? Do que ela necessita, né? Então, é nessa zona de desenvolvimento que o professor vai incidir. Então, o Vygotsky, ele teve o alto da sua teoria, né, em isolar a mediação como uma categoria para explicar isso. Né? Muito bem. Oi. Oi, Janete, desculpa, eu estava com o áudio aberto aqui. Não, o teu, desculpa interrompê-la, mas o teu esquema da ponte, eu acho que fica muito claro para os alunos compreenderem o nosso papel, né? Compreender o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem, nessa condução, nessa relação de mediação, que é uma relação de não só de ajuda, mas é uma relação de intervir nesse processo, né, Janete? Muito bom. Fica muito claro para os alunos. Obrigada, professora Maísa. É isso mesmo, né? A gente trago outras imagens para que a gente possa ir construindo até chegar na questão da ponte, até porque é uma teoria complexa, elaborada em outro contexto, né? Então, não é bem assim para se apropriar. A tentativa é que a gente faça uma fala mais clara, né? Mas, nesse sentido, a gente vai buscando aí trazer esse conceito aí, como eu estava falando, que Vygotsky ele isolou, então, essa categoria da mediação como o lugar onde nós podemos incidir, mas não somente de forma externa, né? Não somente como ferramenta, não somente entregando na mão da criança o lápis, o papel, ou entregando agora o celular, ou entregando o tablet, ou colocando ela na frente do computador, né? Então, que essa zona de desenvolvimento profissional é uma zona, é um aparato, é cerebral, é psicológico, é do desenvolvimento superior, é para além daquilo que a criança consegue fazer com as mãos, por exemplo, né? É para além daquilo que nós podemos fazer utilizando o computador, né? São as funções superiores, né? É para além disso, é onde o conhecimento se produz, é onde a criança se desenvolve, é onde ela aprende, é onde os seus processos mentais vão ser avançados e vão dar condições a ela de aprender as funções mais complexas, né, do cotidiano, as escolhas, as opiniões, a organização do cotidiano, né? Entender desde as escolhas que ela faz daquilo que ela quer se alimentar, daquilo que ela gosta, daquilo que ela não gosta, né? Então, isso é importante na questão da produção do conhecimento da criança, mas é aqui que nós vamos incidir, né? Nós vamos ser essa ponte enquanto professores. Como que nós vamos fazer isso? Né? Então, vamos entender um pouquinho melhor sobre a mediação, esse conceito de mediação, e aí nós vamos passar para o papel do professor. Né? Janete, só uma observação. Eu tô colocando aqui no chat para o pessoal que se eles quiserem colocar algumas questões para vocês, eles vão digitando aqui no chat e eu estou selecionando daí o que vem de comentário ou de pergunta, para que daí no final da tua fala você possa comentar se algum participante quiser fazer algum gancho com o que você está falando, tá? Tá ok? Só para avisar o pessoal também, pessoal, que agora são 19h54, a nossa previsão é sempre a gente terminar mais ou menos, a gente termina mais ou menos 8h10, por aí, mais ou menos, Janete, até fechar tudo, mas para o pessoal não sair da sala, porque hoje a gente vai um momento final muito bacana que a professora Viviane preparou para a gente finalizar depois que a Janete terminar a sua fala. Então, se possível, para o pessoal ficar aí na sala para a gente poder finalizar bem legal, tá bom, pessoal? Obrigada, Janete, pode continuar. Aguentem firme aí, tá bom?
Então, conceito, né? Vamos explicar, vamos ver o que a teoria diz sobre a mediação. A mediação simbólica é um pressuposto essencial para explicar o funcionamento das funções mentais superiores, sendo uma característica presente em toda atividade humana. Pois dentro da teoria vigotskiana, a relação do homem com o mundo não é direta, e sim mediada através dos instrumentos e signos, sendo que o primeiro é externo e o segundo é interno. Então, a mediação simbólica que nós pretendemos fazer, que nós, enquanto ponte, né, para a aprendizagem dos alunos, é uma mediação que tem a ver com as necessidades de aprendizagem da criança, né? Que não é uma mediação externa, né? Que não é uma ferramenta, mas é uma mediação que vai dizer da necessidade, por exemplo, que a criança, no seu processo de alfabetização tem, né? A criança está aprendendo a juntar as letras, né? A montar as sílabas, a partir daí, o que eu vou fazer, o que eu vou incidir, qual que vai ser a minha mediação, como que eu faço isso com a criança, né? Será que eu vou levar em consideração como que a criança está pensando essa produção das primeiras palavras, né? Ou será que eu já quero avançar, já quero que a criança copie uma lista de palavras sem ela ter entendimento, né, daquilo que ela está criando, produzindo, né? Então, essa é uma mediação simbólica, uma mediação que você vai perceber em que ponto que a criança está, a partir do que ela está produzindo ali junto com você, você vai incidir sobre aquela proposta e ver o que ela pode realizar, né? Nunca ser nem para além, nem para quem. Por isso que é mediação, né? Mediar. Então, podemos passar, dentro da teoria vigotskiana, através da interação social, a criança entrará em contato com elementos mediadores e também fará uso deles, e com isso surgem os processos mentais, né? Então, a partir do momento que a criança está manipulando alguns materiais que você oferece, ela está desenvolvendo alguns processos mentais, ela está relacionando cores, ela está relacionando formas, ela está relacionando a estrutura daqueles materiais, ela está desenvolvendo a sua sensibilidade, né? Ela está percebendo as relações que tem entre esses objetos. Então, não é uma simples brincadeira, né? Não é um simples deixar que a criança jogue, né, num dia de chuva. É para além disso, mas aí é que entra o papel do professor como mediador, observar, né? Observar quais são as relações que a criança está fazendo com aqueles objetos, né? Quais as relações que ela está formando, vamos dizer assim, internamente, o que eu posso oferecer para além disso? Será que eu posso oferecer um problema matemático? Será que eu posso solicitar algo para ela a partir desse material? Né? Como que eu posso incidir ali? Então, a criança estrutura o seu conhecimento utilizando-se de diferentes signos. O que são os signos? São os mediadores internos, ferramentas auxiliares no controle da atividade psicológica. E instrumentos, que são mediadores externos, de transformação e controle da natureza. Né? Então, com aquilo que você fala, que você produz, que você planeja, que você organiza, e que dá a sensação de pertencimento à criança, ela vai se desenvolver, né, que são os signos. E com os instrumentos, aquele material, aquela materialidade, ela vai transformar a natureza, né? Ela vai transformar aquilo que está ao seu redor. Então, você percebe claramente quando a criança faz uso dos materiais e quando ela está com um raciocínio mais avançado, né? Quando você oferece na educação das crianças bem pequenas no colher, né? E a criança, ela não faz menção de levar a boca, às vezes ela faz menção de passar no cabelo, ou de bater, né, em alguma coisa, retirar um som daquilo, mas não utiliza como uma colher. Mas a partir do momento das relações sociais, que ela vê os adultos utilizando aquela colher para levar o alimento à sua boca, né, fazendo aquela brincadeirinha, né, olha que delícia, olha que gostoso, olha que cheiroso. Então, ela vai se desenvolver, ela vai perceber que aquela ferramenta, aquele instrumento, serve para sanar as suas necessidades, serve para dar prazer, serve para tirar a sua fome e serve principalmente para se alimentar. Então, ela vai fazer uso daquela colher de uma forma mais apropriada, humanizada, que a gente fala na educação infantil da humanização, né? Então, é nesse sentido aí que a criança vai transformando esses instrumentos.
e problematizando situações para as quais ela cria hipóteses, desvenda com criatividade e originalidade e segue internalizando o conhecimento a cada dia através das relações estabelecidas dentro do seu meio social. Eu percebo aqui que nós temos um compromisso muito grande com a educação das crianças pequenas, no sentido de proporcionarmos a ela essas relações com o ambiente, com os instrumentos, e sempre falando, quem está na educação infantil, né, ou das crianças pequenas, enfim, a gente tem esse compromisso de estar explicando para a criança quando nós vamos tomar determinada atitude em relação a ela, né? Nós vamos para o trocador, nós vamos tirar a sua fralda, ou então nós vamos para o refeitório, agora nós vamos para o parque, porque a criança precisa organizar o seu pensamento nesse sentido, né? Na educação infantil, sobretudo, nós temos uma rotina, né? Que boa ou má, ela existe e precisa ser seguida, e isso organiza o pensamento da criança, dá segurança para ela, né? Pode passar, Vi. Então, finalizando esse conceito, esse esclarecimento sobre a mediação, esse autor, né, que é seguidor da teoria de Vygotsky, vai dizer que a apropriação, a internalização e o uso de ferramentas psicológicas constitui a base da aprendizagem humana, ou seja, o aparato cognitivo da criança, o aparato cognitivo da pessoa, né? Uma vez que permite que o indivíduo organize, reestruture, controle suas funções naturais de percepção, de atenção, de memória, de comunicação e de resolução de problemas, né? A partir do momento que a criança se apropria daquele contexto, daquele cotidiano de educação, daquela escola, que ela vê que a escola que tem ensino, que tem uniforme, que a escola tem paredes, né? Então, ela faz parte daquele cotidiano, daquele espaço, daquele contexto, e ela vai se desenvolver enquanto aluno, né? E o que nós não temos nesse momento? Nesse momento, nós não temos escola, nós não temos signo, nós não temos lanche, nós não temos uniforme, né? Então, nós temos um outro contexto para que a criança aprenda. Mas aí a criança não está aprendendo? O que vocês acham? Está, né? Ela está aprendendo e se desenvolvendo naquele contexto, porque é um contexto social, é um contexto da família, é um contexto em que ocorrem muitas relações, em que a criança está participando de muitas questões, né, que envolvem a organização familiar, que envolvem as questões econômicas, né, que envolvem o trabalho dos pais, que envolvem as demandas, né, agora nesse período. Então, ela está se desenvolvendo porque ela está participando de um contexto social que está organizando, mesmo que de forma diferente, a sua vida e a sua existência. Pode passar, Vi. Nos encaminhando, né, para o propósito, agora que nós fechamos essa questão da mediação, o que é a mediação externa, o que é a mediação interna, o que são as ferramentas internas e o que são as ferramentas externas, e o que elas produzem, como que elas contribuem no desenvolvimento da pessoa, né? Eu pergunto, né, eu questiono, eu me coloco essa questão aqui, eu convido vocês também a pensarem comigo, né? Como que se caracteriza um professor mediador nessa perspectiva, nesse entendimento de Vygotsky, nessa conversa que a gente está tentando ter agora, apesar de ser uma teoria, né, um conceito, uma apropriação teórica diferente, né? Então, como que se caracteriza esse professor mediador? Pode passar, Rita. Vejam que as imagens que eu consegui coletar, né, via internet, lá que a gente procura, a maioria está colocando ali que o professor está ao lado das crianças, o professor está tentando ajudar, o professor está ali, vejam que tem uma professora ali de blusa preta, que parece que ela tira as mãos da criança do teclado e ela mesmo digita, né, o trabalho. Ali tem uma outra professora que parece que está pegando na mão da criança para escrever. A outra professora segura, né, o computador, o tablet, ali a uma certa distância das crianças. Ela mostra alguma coisa que é motivador, que é interessante, mas não necessariamente ela compartilha com as crianças aquele instrumento, embora elas tenham também ali a mão, né?
Então, a ideia de mediação que nós temos é essa. É a ideia daquele professor que senta ao lado da criança e que a criança pergunta como que escreve tal palavra, é assim, é assado, está faltando, o que você acha, né? Que está faltando nessa palavra e tal. Então, é uma mediação externa, né? A ideia é uma mediação externa. Embora, como nós olhamos, né, de uma forma assim, muito superficial, quando a professora está ali ajudando a criança, é nesse momento que ela precisa lançar mão daquele ponto de partida, né? E do ponto de chegada que Vygotsky aponta para nós que é necessário. Porque só você sabendo isso, você vai conseguir fazer a mediação correta, a mediação que a criança necessita, né? Se você responde ou se você leva a criança a pensar, isso são formas de mediar na educação, na mediação externa, né? Pode passar, Vi. Então, mas o que Vygotsky propõe para nós? Então, que professor, o que caracteriza o professor mediador? Primeiro que ele precisa compreender o contexto dessa figura, né? Que é o ponto de partida, o ponto de chegada, a zona de desenvolvimento em que o professor atua como mediador. E aqui nessa figura, eu coletei ela especificamente para esse momento, porque Vygotsky vai dizer que aquele espaço da zona de desenvolvimento proximal, onde nós atuamos como mediadores, é o espaço no qual atua o jogo linguístico, né? E nesse percurso agora, nesse momento agora, que nós não temos o contato com a criança, que nós estamos separados, que nós estamos na tela, o que vai fazer valer é o nosso jogo linguístico, né? São as nossas trocas de ideias, são as nossas experiências, são as nossas falas, são as nossas conversas, né? É aquilo que a criança fala e que você precisa depois escrever e depois olhar para dizer o que ela está querendo dizer com isso, ao mesmo momento que aquilo que você vai falar, o modo como você vai falar, sabendo que a criança está no contexto da sua casa, né? Que ela não está na escola, que não é uma instituição, que não é um lugar somente de aprendizagem, mas é de vivência da criança. Então, como que vai se processar esse jogo linguístico? Como que esse professor mediador vai lançar mão, né, das palavras, de um discurso correto para tratar com essa criança, né? Em que medida nós não vamos, nós podemos, né, lançar mão para estar sendo mediadores mesmo daquilo que a criança está vivendo na sua casa e daquilo que eu tenho como planejamento, né? Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou mediar via tela de computador, né? Podemos passar? Então, o ponto de partida do professor, eu vou passar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, tá bom? Então, o ponto de partida do professor inicialmente, né? É necessário saber para ensinar. Então, nós precisamos saber o nosso conteúdo, saber aquilo que nós vamos ensinar para as crianças, ter ciência daquilo que a gente propõe, ter domínio daquilo, ao contrário do que despejar os conteúdos, né? Então, eu tenho uma lista, eu tenho um diário, vou fazer uma chamada com a criança, né? Porque eu tenho como mediador o meu computador, eu vou lá e despejo tudo e depois a criança me devolve e eu faço correção e pronto. Então, nesse sentido, não vai estar havendo aprendizagem se nós fizermos a leitura a partir da perspectiva do Vygotsky. Vamos passar, Vitor. Outro autor, ele vai dizer que o ponto de partida do professor, né? Ele afirma que o professor precisa saber como acontece o processo de aquisição do conhecimento dos seus alunos. Para quê? Né? Conhecer o desenvolvimento humano e as características das crianças para que possa estabelecer objetivos, organizar o ensino, de forma a contribuir para o desenvolvimento de suas potencialidades, né? Então, isso nos reporta aqui ao papel, né, que a didática tem na nossa formação, porque é uma organização, porque nós precisamos estabelecer os conteúdos, porque nós precisamos saber as características das crianças para que nós possamos preparar, planejar as nossas aulas, né? Que nós sabemos que a nossa forma, né, a nossa metodologia, ela está, vamos dizer assim, um pouco limitada nesse percurso que nós estamos vivendo, né? Mas quem se move no território da educação, da pedagogia, enfim, sabe da necessidade de articular esse processo, né, de ensino-aprendizagem com um bom planejamento. Então, o planejamento também é um mediador, né? Pode passar, Vi.
A aprendizagem ela é produzida a partir da capacidade do indivíduo integrante de sucessivas gerações, individual e coletivamente, de se apropriar de novos comportamentos, que de forma paulatina incorpora os demais conteúdos socioculturais da espécie. Essa fala, ela vem trazer para nós que a aprendizagem da criança é um contínuo, né? A aprendizagem da criança tem que estar articulada ao ponto de partida, aos objetivos, né, que nós nos propomos, mas que também a criança tem de aprender, né? Pode passar, Rita. Na visão de Habermas, a aprendizagem promove o aumento da autonomia, o que possibilita novas formas de pensar e agir, e isso se incorpora às estruturas cognitivas humanas. Então, essa perspectiva desse autor vai deixar um pouquinho claro, vai nos dar uma saída para dizer, eu estou sendo um professor mediador, houve a mediação na aprendizagem? A criança evoluiu da zona de desenvolvimento real? Como que eu interferi na zona de desenvolvimento proximal da criança? Para que aquele conhecimento se transformasse em potencial, né? Como que as estruturas cognitivas da criança se modificaram. Então, aí eu tenho que ter um olhar para essas questões para poder entender o meu papel como professor mediador, né? Pode passar. O professor, além de ser educador e transmissor de conhecimento, deve atuar ao mesmo tempo como mediador, ou seja, o professor deve colocar como ponte entre o estudante e o conhecimento, para que dessa forma o aluno aprenda a pensar e a questionar por si mesmo, e não mais receba passivamente as informações como se fosse um depósito do educador. Né? Essa é uma fala que nós já conhecemos, que talvez já poderia ter sido superada, mas ainda em alguma medida, né, apesar de Paulo Freire falar que nós não somos, né, somente transmissores de conhecimento, mas nós aprendemos enquanto ensinamos, né, mas em alguns casos, nós, nesse momento agora que nós estamos passando, né, parece que nós estamos transferindo mesmo um conhecimento apenas. E nós precisamos pensar nessa mediação para que haja produção por parte do outro que está do lado da tela, né? Que haja associação com outros conhecimentos. Nesse sentido que nós não podemos pensar no outro como um depósito, né? Pode passar. Esse texto parece, eu vou ler primeiro, depois eu explico a minha consideração sobre ele. O mundo atual exige indivíduos capazes de recriar suas aprendizagens e de se adaptar às constantes mudanças. Por consequência, as instituições de ensino precisam renovar suas formas de compreender e de atuar diante dessa nova realidade. Parece que ele é atual, né? Que tem a ver com uma realidade diferente, mas ele é de 2013. Então, a gente já percebe isso do longo tempo, essa mudança, essas novas possibilidades de tratar com as crianças, né? É um desafio para nós, hoje, nós não termos escola, estarmos aqui na frente do computador trabalhando, mas que essa renovação desse trabalho já tem sido requerido há algum tempo, né? Pode passar, Liz. Então, a mediação, ela pode ser estéril ou fértil, a depender do entendimento do professor. Qual que é o nosso desafio, né? Transpor a barreira da aula convencional, estabelecer o diálogo, ouvir as crianças, compreender o processo de aprendizagem e não colocar a ênfase somente no resultado. Então, o professor mediador, ele vê o processo, ele considera o processo de aprendizagem, ele considera as relações que a criança faz, as relações que o aluno faz em todo o tempo da sua aprendizagem, e não somente um resultado final, né? Então, como que nesse momento que nós estamos vivendo, nós podemos avaliar, nós podemos dar uma ênfase ao processo, né, de desenvolvimento da criança. Embora nós tenhamos o desafio, a barreira, né, de não ter uma aula como nós gostaríamos de ter. Eu, por exemplo, sou bem aqui nessa aula, no modelo remoto, parece que eu estou sempre atropelando algumas coisas, parece que eu estou sempre deixando a desejar, perdendo algum ponto no meio da aula, né? Então, eu acredito que os professores, sobretudo do ensino fundamental, que tem o hábito de estar próximo das crianças, de resolver os problemas do cotidiano, para eles tem sido uma barreira bem difícil, né? De romper essa questão de estar diante do computador, de ser separado por uma tela, né? E quais seriam as possibilidades? Como que a mediação pode ser fértil, né?
a partir do momento que nós possamos entender como está organizado o cotidiano das crianças, quais as relações sociais das quais ela está participando, em quais condições sociais e econômicas a família está enfrentando as demandas da pandemia, né? A partir de um contexto real, em que as aprendizagens das crianças se dão no cotidiano familiar, em meio às tarefas domésticas, das brincadeiras, das rotinas de alimentação, de higiene e de cuidados com a saúde. Então, é nesse contexto que a criança está aprendendo agora. Como que eu vou fazer, então, para mediar, né? O que é possível nesse momento? Como que nós podemos provocar na criança a necessidade, né, de aprender? Então, com essa última imagem, eu fecho essa conversa, eu fecho essa fala, né? Que, embora rápida, acho que a ideia é essa mesmo, de provocar, de quem sentiu um pouco de interesse, de quem se situou nessa conversa sobre a perspectiva de Vygotsky, de quem já se pensou como um professor ou um futuro professor, mediador ou não, de quem se colocou nessa mediação somente externa, do uso de ferramentas, da preparação de materiais, e quem percebeu que a mediação cognitiva é uma mediação que necessita de aparatos, que desenvolve outras possibilidades nas crianças e nos seres, né, que nós estamos desenvolvendo as nossas aulas, estamos formando, enfim, né? Então, a ideia da mediação é uma ideia de ponto, né? É uma ideia de travessia, é uma ideia de caminho, né? É uma ideia que nós podemos transitar sobre, né? Aquele processo de aprendizagem dos nossos alunos. Eu acho que quando nós estamos nesse local, nessa ponte, é que nós podemos sim dizer que nós estamos fazendo algo para que ocorra o conhecimento, ocorra a aprendizagem. Então, é se situar na ponte, é estar na ponte, né? É ser a ponte entre o conhecimento das crianças, dos alunos. Eu acho que é isso. Eu agradeço, peço desculpa por ter atingido mais do que o tempo que eu deveria. Tranquilo, Janete. Estão por aqui para responder as questões. Me coloco à disposição. Obrigada, Janete, obrigada. Né? Excelente a tua contribuição conosco. Os alunos gostaram muito, colocaram aqui no chat, fizeram vários comentários. Eu tenho duas questões que eu selecionei aqui, Janete. A Rosiliane diz assim: como fazer a mediação do professor em tempos de isolamento? Você comentou conosco, né? Você tocou nessa questão na tua fala, essa preocupação em talvez a gente usar muito o ensino transmissivo nessa época. E a Rosiliane diz assim: sabemos que é bem difícil, principalmente para as crianças que ainda estão aprendendo. Eu tenho uma amiga professora do primeiro ano e ela está bem triste, pois percebe que os pais estão fazendo as atividades das crianças. E ela percebe isso, afinal, as crianças estão na alfabetização. Como lidar com essa realidade? Então, esse é o questionamento da Rosiliane para você. Obrigada, Rosiliane, pela questão, né, por pensar sobre esses aspectos aí que a gente está discutindo agora, né, nesse momento. Então, como fazer a mediação nos tempos de pandemia? Na verdade, o que nós temos discutido é que não existe uma receita, né? Por isso que eu coloquei a imagem da ponte, porque é um caminho que nós precisamos transitar para ter alguma ideia, né? Quando nós falamos que os professores do ensino fundamental, eles estão frustrados, talvez, com as aulas, e não é só a sua colega aí que tem essa questão que a família está fazendo os trabalhos pelas crianças, muitas famílias estão fazendo. Muitas conhecidas minhas me ligam e falam: olha, eu não consegui ajudá-lo e eu estou fazendo a tarefa pela criança, né? Então, como que o professor pode incidir, como que ele pode mediar isso? Primeiro, tranquilizando a família. Eu acho que esse é um primeiro passo, né? Que as famílias, elas estão angustiadas com isso. Então, em uma conversa, né? Tranquilizar a mãe, tranquilizar a criança a respeito desse processo. É um processo. Então, a criança não precisa corresponder exatamente aquilo que o professor se propôs naquela atividade, mas que ele demonstre
algum interesse, né? A professora dar pistas para a mãe, para a família, né? Eu sei que alguns professores, eles mandam atividade, depois eles fazem um vídeo explicativo. Às vezes, nesse vídeo explicativo, ele está tão direcionado que a mãe olha e diz, mas eu não sei fazer, eu não sei dessa forma. Então, tranquilizar, valorizar aquilo que a criança está conseguindo fazer. Não se é certo, não se é errado, mas o processo. Eu acho que isso vai fazer com que essa ponte entre a família e a criança, ela tenha um lugar mais ameno nessas questões de entregar tantas tarefas, de desenvolver os casos que eu tenho visto é isso, né? Esses dias eu tinha uma criança, um comentário que 23 tarefas, né? Então, a professora tranquilizar, olha, você vai fazer aquelas que você tiver a condição de fazer, né? Que a mãe possa ser tranquilizada com isso, que no retorno, né? Que tomara que seja logo, né? Que no retorno serão retomadas esses conteúdos, esses componentes que a professora está mandando para casa. Esse é um processo para manter o diálogo, eu acho que isso tem que deixar muito claro, que é manter o diálogo, para que a criança não perca, né, esse vínculo com as coisas da escola, porque não é a escola, porque a professora não está na escola, ela está na casa. Né? Então, nós temos que ver essas questões com um outro olhar para poder tratar com os professores. Né? Não é aquele rol de atividade que vai dizer, né, que a criança aprendeu, né? Mas sim a relação, o vínculo. Acho que nesse momento é o que a gente pode fazer enquanto mediação. Muito bem, obrigada, Janete. Também tinha a pergunta do Paulo, mas era na mesma linha de raciocínio, o Paulo Vitor também colocado. Eu acho que você contemplou na tua resposta de uma forma muito clara para os nossos participantes. Gostaríamos de ficar mais tempo aqui com você, Janete, mas a Viviane ainda quer fazer um fechamento conosco, então, da minha parte, eu já coloco aqui para você a minha gratidão por você ter vindo compartilhar conosco a tua pesquisa, o teu trabalho, né, tudo que você tem se dedicado na formação de professores. Obrigada, viu? Bora, Viviane. Obrigada. Fiquem à vontade. Janete, muito obrigada pela sua exposição. Eu acho que todos perceberam a importância das bases teóricas que você trouxe. Nossa, importantíssimas. Hoje nós preparamos uma mensagem de encerramento. Espero que vocês gostem, né? E depois nós vamos encaminhar os demais professores que passaram por essas 9 semanas, né? Então, eu preparei uns slides, mas eu juro para vocês que não tem... É só figura, tá? Só me diz se vocês estão vendo aí. Bom, então, para o nosso encerramento de hoje. Hoje é o nosso último encontro. Mas isso não significa que se abre um precipício sobre a didática, as didáticas específicas, porque elas não se sobrepõem, mas elas se completam. Nas 9 semanas, nós vivenciamos a etimologia da palavra conversar, que do latim conversare significa encontrar-se com frequência, e daí trocar palavras. Conversamos, sim. Nos encontramos frequentemente, quase que religiosamente, ao vivo ou pelo YouTube, desde o dia 24 de junho, todas as quartas-feiras. E cada um de vocês estavam conosco. Outra tradução para o conversar é esse viver junto, significa viver junto. E, novamente, essa etimologia estava correta. Sim, nós vivemos juntos muitas reflexões, conhecimentos dos mais diversos, provocações, por que não, para olharmos sobre outro prisma as questões do ensino e do contexto escolar. Você lembra de quanta coisa boa vivemos juntos nessas 9 quartas-feiras? Eu parei para pensar e não tenho como não lembrar daquele primeiro dia que a professora Ana trouxe a questão do ser e do estar na profissão e que discutimos sobre a docência como um lugar. Ela contou a sua história de vida e também emergiu a discussão sobre o bom professor. Na semana seguinte, a semana seguinte foi a professora Adriana e a sua fala doce sobre a arte. Você lembra qual era a expressão que ela remeteu ao ensino de arte? Eu tenho anotado aqui.
Fruição, como significar o ato de aprender satisfatória e prazerosamente alguma coisa. A professora Lucimar nos mostrou um pouco do horizonte das letras, mas em nosso voo fomos cativados pelo currículo e como a professora vê a importância da articulação entre as didáticas. O mesmo aconteceu na conversa com a professora Patrícia, você lembra? Ela nos contou sobre o ensino e a aprendizagem de ciências e falou também sobre a Base Nacional Comum Curricular. Nós já estávamos na quinta semana quando a professora Simone problematizou sobre o ensino no contexto da pandemia, que era e ainda é um tema que nos inquieta bastante. Ela nos falou dessa urgência. E aí também nos inquieta o tema que a professora Adriana Uller trouxe para o nosso encontro. Além dos tópicos da geografia, ela nos falou sobre a interdisciplinaridade. Nossa, foi muito legal mesmo. E quando a conversa com a matemática? E a professora Fátima trouxe as questões da formação docente, as possibilidades do ensino, que também foram reforçadas na fala do professor André. Mas quando eu lembro da fala deles, da fala do professor André, eu lembro da sua história de vida e dos monstros e da nossa representação da matemática. Você pensou nisso? Semana passada foi o dia da conversa com os nossos professores Isabela e Diego, com a parceria com a educação física. O ensino de valores é muito importante, não é? E sob a ótica da educação física, eles nos contaram que é um desafio, se bem que é para todos. A nossa dimensão humana e política de cada dia. E hoje para mim foi o ápice. Você também teve a percepção de que nos nossos encontros todos desaguaram na discussão que a professora Janete promoveu com a professora Maísa sobre o professor mediador? Ser mediador, sem deixar de ser humano, mas contribuir para a formação de valores, que também tem que ser crítica e interdisciplinar, pensando no currículo, nos diferentes conteúdos, nos objetivos, adequada ao tempo presente, que normalmente é um desafio, mas o que nos move são os sonhos e os desafios. Então, vamos lá. Vocês acham que eu ia esquecer? Claro que não! Vivemos juntos doces momentos culturais. Giana, Jamile, Luciana e Rafaele. Vocês deixaram mais leve nossos dias de pandemia e nossos encontros. Como foi bom ouvi-las. Mas eu já ia esquecendo. Além desses professores maravilhosos, não posso deixar de mencionar nesse dia a importância do nosso projeto de extensão, que esse evento estava articulado, está? Nosso projeto, a dimensão didática do trabalho docente, as relações entre ensinar, aprender e pesquisar, coordenado hoje pela professora Graciete. E também a gratidão pela nossa chefe do Departamento de Pedagogia, a professora Paola Escorteganha, que não só motivou a jornada de eventos do DPED, como foi o nosso suporte para os vídeos do YouTube e sempre esteve ao nosso lado em todas as lives, em todos os momentos. Finalmente, agradeço as minhas amigas, colegas e parceiras da didática, Maísa e Luciana. Quem tem um time que joga junto, tem tudo. Toda essa equipe, todos esses convidados, essas meninas lindas do nosso momento cultural e a rede de apoio ao evento foram montadas para você. Você que esteve conosco, que se desdobrou para assistir, que cobrava os vídeos e interagia. Se teve vamos conversar, se teve conversa, foi porque você estava conosco e por conversar, questionava, pedia mais detalhes, parabenizava, comentava, porque conversar se faz com pensamentos diferentes, fundem e se reconstrói. Por mim, ano que vem tem mais. E por você? Vamos nos aproximar, seja do colega, seja de uma área, de um conhecimento ou de algo que te motive a pensar. Porque sozinho ninguém vai muito longe, não. Gratidão a todos. E já que estamos nas despedidas, nós temos um presente para vocês. Um super presente. Um segundo. Esperamos que vocês gostem do nosso presente, né?
comes a time when I hear certain call, when the world must come together as one. And there are people dying, and it's time to let them into life, the greatest gift of all. And we can go on, pretending day by day that someone somewhere will soon go or change. We are all a part of God's great family, and the truth, you know, that love is all that we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our lives. And it's true, we make a better day. It's just you and me. And we are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day than just you and me. Muito bem, obrigada. Agradeço a surpresa, né, Vivi? Uma surpresa que eu já sabia o que seria, né? Muito legal, né? A música foi escolhida com muito carinho, foi a Viviane que fez a sugestão da música, né, Vivi? E queremos muito agradecer. O pessoal aqui está colocando no chat, Janete, agradecendo muito a oportunidade, agradecendo muito o tema que você trouxe para nós, de extrema relevância. Para nós que atuamos no campo da didática, a parceria com vocês que pesquisam o campo, tanto da educação da infância, o campo da psicologia, para nós é fundamental. A didática é parceira de toda a produção teórica, e para nós, vocês nos alimentam na nossa área, no nosso campo de atuação, então isso é bom. Queremos deixar toda a nossa gratidão a você, tá? E a Viviane quer dar mais um tchau, e a Luciana também, né? Agradecer o pessoal. Bom, eu quero deixar a minha gratidão a cada um que esteve conosco, é infinita, não para dizer, né? Todo mundo que participou, enfim, esse evento só não chegou por conta de vocês, né? Gratidão imensa, estamos aqui para o que precisarem sempre, 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 sempre. Obrigada, galera. Eu também quero deixar o meu agradecimento, primeiramente a Janete, né, na noite de hoje, que veio fechar com chave de ouro aí, né, trazendo excelentes contribuições, e a todos os professores envolvidos, os nossos queridos alunos, né, que estiveram conosco, e o colegiado, né, representado pela professora Graciele, a nossa coordenadora do departamento, né, a nossa chefe do departamento, também a professora Paola. Muito obrigada a todos. Então, pessoal, nos despedimos aqui agora, nessa noite, né? Desejando a todos um excelente descanso, que vocês tenham uma excelente noite, e com a expectativa de que 2021 possamos ter novamente uma edição do evento,
E se Deus quiser, quem sabe vamos ter esse evento presencial na universidade, usando os espaços da universidade, né? Se Deus quiser, todo mundo dando um abraço em todo mundo, né? Vamos ter fé e que vai dar tudo certo. Pessoal, boa noite a todos, boa noite, professora Janete, boa noite, pessoal, um abraço grande em vocês. Obrigada.